Existe uma mentira, uma grande mentira que a sociedade te conta desde que você era criança. Te disseram que o sofrimento te enfraquece, que as feridas te quebram, que pessoas machucadas são pessoas diminuídas. Mas Nicolau Maquiavel observou algo completamente diferente nos bastidores do poder político brasileiro. As pessoas mais perspicazes, os estrategistas mais brilhantes, os observadores mais sagazes, todos compartilhavam algo em comum. Eles não foram protegidos da vida. Eles foram destruídos por ela. E nesse processo de destruição, algo se ativou em suas mentes que pessoas acomodadas jamais desenvolveriam. Uma clareza brutal, uma intuição quase aguçada, uma capacidade de ver através das máscaras que os outros aceitam como rostos reais. Maquiavel chamou isso de sagacidade, nascida do sofrimento. E nos próximos minutos, eu vou te revelar exatamente por que seus piores momentos não te enfraqueceram, mas te equiparam com uma forma de ver o mundo que os protegidos jamais entenderão. Isto não é autoajuda fajuta. É ciência do cérebro. É filosofia aplicada. É a verdade que ninguém quer admitir, porque implicaria que a dor tem valor. E a maioria prefere acreditar que a dor é apenas algo a evitar. Se você está pronto para entender por que suas feridas te fizeram mais lúcido e não mais fraco, fique aqui. Porque o que você vai aprender mudará como você interpreta cada cicatriz que carrega. Primeiro, você precisa entender algo fundamental sobre como funciona o cérebro humano em relação à adversidade. A pesquisa moderna sobre superação após a adversidade revelou algo que Maquiavel intuiu há 500 anos. Existe uma diferença crucial entre capacidade de recuperação e amadurecimento pela dor. A capacidade de recuperação é simplesmente voltar para onde você estava antes do trauma, retornar ao seu estado original, recuperar seu funcionamento prévio. Mas o amadurecimento pela dor é algo completamente diferente. É quando o sofrimento não só te devolve ao seu estado anterior, mas te eleva a um nível de funcionamento que você nunca teria alcançado sem a dor. Pesquisadores como Leandro Carnal e Clóvis de Barros Filho têm documentado 5 áreas específicas onde essa transformação ocorre. Primeiro, relações mais profundas com os outros. Segundo, identificação de novas possibilidades para a sua vida. Terceiro, força pessoal aumentada. Quarto, a mudança espiritual ou filosófica. E quinto, apreciação mais intensa da vida. Mas há uma sexta área que os pesquisadores mencionam menos, porque é mais incômoda. Clareza cognitiva aumentada. Pessoas que atravessaram sofrimento intenso desenvolvem uma capacidade de percepção que pessoas protegidas simplesmente não têm. Não é que a dor te faça mais inteligente no sentido convencional. É que a dor te despoja das ilusões que o conforto mantém intocadas. E sem essas ilusões, você vê o mundo tal como ele é, não como você deseja que ele seja. Não como te ensinaram que era, não como seria conveniente que fosse, mas como realmente é. Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, depois de ser torturado e exilado de Florença. Não apesar desse sofrimento, mas precisamente porque esse sofrimento lhe deu olhos novos, antes de sua queda. Maquiavel era um funcionário competente, hábil em seu trabalho, respeitado nos círculos diplomáticos, mas não era excepcional. Foi a destruição de tudo o que conhecia que ativou algo dormindo em sua mente. De repente, ele podia ver padrões que havia ignorado durante 14 anos de serviço público.
Ele podia identificar as verdadeiras motivações por trás dos discursos elaborados que havia escutado milhares de vezes. Ele podia distinguir entre o poder real e a mera aparência de poder. O sofrimento havia arrancado as vendas de seus olhos, e o que ele viu foi tão cru, tão despojado de sentimentalismo, tão brutalmente honesto, que seu livro foi considerado imoral durante séculos. Mas não era imoral, era simplesmente lúcido, e a lucidez incomoda aqueles que preferem suas ilusões. Agora, há uma explicação neurológica para este fenômeno que os filósofos antigos intuíam, mas não podiam articular. Quando você experimenta trauma ou sofrimento intenso, seu cérebro entra em um estado que os pesquisadores chamam de estado de alerta máximo. O estado de alerta máximo tem sido definido como padrões cognitivos, fisiológicos e comportamentais, nos quais um indivíduo responde a estímulos neutros ou ambíguos, como se fossem ameaçadores, ou tem uma capacidade aumentada para detectar e reagir a estímulos ameaçadores. Em outras palavras, seu sistema de alerta se amplifica. Agora, em sua forma extrema, o estado de alerta máximo é problemático. Pode causar estresse crônico, ansiedade, esgotamento, mas em sua forma moderada e canalizada, o estado de alerta máximo produz algo extraordinário: percepção amplificada. Os terapeutas que trabalham com sobreviventes de trauma têm observado algo fascinante. Sobreviventes de trauma extremo sabem mais sobre o que está acontecendo do que nós jamais saberemos. Seu estado de alerta máximo detecta nossos estados de ânimo e tensões. Nota o mínimo detalhe que mudou na sala de terapia. Uma vez que alguns dos aspectos mais extremos do estado de alerta máximo foram explorados, o que resta é uma pessoa extremamente sensível e perceptiva. Alguém que pode facilmente captar os sentimentos e emoções de outras pessoas. Isto é exatamente o que Maquiavel descrevia quando falava da capacidade de ler as pessoas. Não era magia, não era talento inato misterioso. Era percepção forjada no fogo do sofrimento. Pessoas que nunca foram feridas, profundamente, tendem a tomar as coisas ao pé da letra. Se alguém diz que te apoia, assumem que te apoia. Se alguém sorri, assumem que está contente. Se alguém oferece ajuda, assumem que a intenção é genuína. Mas pessoas que foram traídas, abandonadas, manipuladas, desenvolvem uma segunda camada de percepção. Não só escutam as palavras, leem os silêncios, não só veem os sorrisos, detectam as tensões musculares sutis que contradizem a expressão. Não só recebem ofertas de ajuda, analisam o que se espera em troca. Isto não é paranoia, é lucidez. E a diferença entre paranoia e lucidez é crucial. A paranoia vê ameaças onde não existem. A lucidez vê o que realmente está presente, incluindo as ameaças reais que outros ignoram. Maquiavel não era paranoico. Era o homem mais realista de sua época, e seu realismo vinha diretamente de seu sofrimento. Mário Sérgio Cortella, outro filósofo que conheceu a dor intimamente através de desafios e da vida, articulou essa verdade de uma maneira que ressoa 5 séculos depois de Maquiavel. Nicolau Maquiavel, um nome sinônimo de poder e estratégia, mas também de uma compreensão profunda da natureza humana. Mário Sérgio Cortella, ecoando o pensamento de um certo filósofo bigodudo, escreveu que o problema do sofrimento não é o sofrimento em si, mas a falta de sentido. O ser humano, o mais corajoso dos animais e o mais acostumado à dor, não rejeita o sofrimento como tal, ele o deseja, inclusive o busca.
desde que lhe mostrem um significado. Para Cortella, o sofrimento pode impulsionar o indivíduo a alcançar a grandeza, a se tornar uma pessoa superior, um ser ideal e poderoso, que superou todos os medos internos, fraquezas e deficiências. Mas aqui está a chave, que a maioria ignora. A grandeza não vem automaticamente do sofrimento. Vem de como você processa o sofrimento. Existem duas formas de responder à dor. A primeira é a ruminação intrusiva. É quando o sofrimento te invade sem sua permissão, quando as lembranças dolorosas aparecem de maneira automática, quando você não consegue parar de pensar no que aconteceu, mas sem extrair nenhum aprendizado. Essa forma de processamento não produz lucidez, produz estagnação. A segunda forma é o que os pesquisadores chamam de ruminação deliberada. É quando você escolhe conscientemente examinar seu sofrimento, quando decide extrair informação da sua dor, quando usa sua experiência como dados para entender melhor a realidade. Essa segunda forma é a que transforma feridas em lucidez. Nicolau Maquiavel praticava a ruminação deliberada de maneira obsessiva. Em suas cartas a um amigo influente, durante seu exílio, ele descreve como passava as noites lendo aos antigos, conversando mentalmente com imperadores e filósofos mortos, extraindo lições de suas vitórias e derrotas, mas também analisava sua própria queda, não com autocompaixão, com curiosidade estratégica. Que sinais havia ignorado? Que erros havia cometido? Que padrões poderia reconhecer no futuro? Transformou sua humilhação em educação. E essa educação forjada na dor produziu uma clareza que 14 anos de sucesso nunca lhe haviam dado. Viktor Frankl, outro pensador que conheceu o sofrimento em sua forma mais extrema nos campos de concentração nazistas, articulou algo similar. Frankl escreveu que não há nada no mundo que ajude tão efetivamente a sobreviver até mesmo às piores condições, como o conhecimento de que há um sentido na própria vida. Citava frequentemente Friedrich Nietzsche, quando dizia que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas Frankl adicionou algo crucial. Quando já não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Isto não significa que você deva criar sofrimento. Significa que, quando o sofrimento inevitável chega, você tem uma escolha. Pode deixar que te destrua, ou pode deixar que te revele. A maioria escolhe a primeira opção sem sequer se dar conta de que há outra. Ficam aprisionados na identidade de vítima. Se definem pela sua dor em lugar de serem transformados por ela. Usam suas feridas como desculpa para a mediocridade, em vez de como combustível para a excelência. Mas os que escolhem a segunda opção descobrem algo que os protegidos nunca saberão. O sofrimento, processado corretamente, é o melhor professor de realidade que existe, porque o sofrimento te despoja de 3 ilusões fundamentais, que o conforto mantém intactas. A primeira ilusão é a ilusão de controle. Quando tudo vai bem, você crê que tem o controle da sua vida e que seus planos determinam seus resultados. Que se você fizer as coisas certas, obterá os resultados certos. Mas o sofrimento te ensina que o controle é parcial, não total. Que há forças fora de você que podem destruir seus melhores planos. Que a fortuna, como a chamava Nicolau Maquiavel, governa metade de nossas ações. Esta não é uma lição deprimente. É uma lição libertadora, porque uma vez que aceita que não controla tudo, você pode concentrar sua energia no que sim controla. Sua sagacidade, sua preparação,
sua resposta aos eventos, e deixa de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. A segunda ilusão que o sofrimento destrói é a ilusão de excepcionalidade. Quando a vida é fácil, você tende a crer que é especial, que as tragédias acontecem com os outros, que de alguma maneira está protegido pelo universo. Mas o sofrimento te ensina que você não é exceção às leis da realidade, que a morte, a perda, a traição, o fracasso são experiências humanas universais e que pretender que não se aplicam a você é simplesmente delírio. De novo, isto soa obscuro, mas é profundamente prático, porque uma vez que aceita que não é exceção, você começa a se preparar para as dificuldades em vez de fingir que nunca chegarão. E a preparação é poder. A terceira ilusão que o sofrimento destrói é a ilusão das máscaras. Quando você não sofreu, tende a crer que as pessoas são o que dizem ser, que os sorrisos são genuínos, que as promessas serão cumpridas, que as intenções declaradas são as intenções reais. Mas o sofrimento, especialmente o sofrimento causado por outros humanos, te ensina que as pessoas têm camadas, que o que mostram nem sempre é o que são, que as palavras podem ser ferramentas de manipulação, tanto quanto ferramentas de comunicação. Esta é a lição mais maquiavélica de todas, não porque te volta cínico, mas porque te volta realista. Nicolau Maquiavel não odiava a humanidade, a entendia. E a entendia precisamente porque seu sofrimento lhe havia ensinado a olhar por trás das máscaras que outros aceitavam como rostos. Agora, há um conceito que os pesquisadores modernos chamam de adversidade moderada, que é crucial para entender por que as feridas te fazem mais perspicaz. Estudos têm encontrado relações em forma de U entre adversidade e bem-estar. Pessoas que não experimentaram nenhuma adversidade significativa tendem a manejar menos bem o estresse futuro. Pessoas que experimentaram adversidade extrema também tendem a ter dificuldades. Mas pessoas que experimentaram uma quantidade moderada de adversidade desenvolvem a maior capacidade de recuperação e clareza. Isto sugere que há uma dose ótima de sofrimento, não tanto que te destrua, mas suficiente para te fortalecer, suficiente para arrancar suas ilusões, suficiente para te dar olhos novos. É como o treinamento físico. Se você nunca levanta peso, seus músculos permanecem fracos. Se você levanta demais peso, se lesiona. Mas se você levanta a quantidade certa de peso com a técnica correta, você se fortalece. O sofrimento funciona igual para a mente. As pessoas que foram protegidas de toda a adversidade são como atletas que nunca treinaram. Podem parecer fortes em condições ideais, mas sob pressão se colapsam, porque nunca desenvolveram os músculos mentais, que só a adversidade pode construir. Essa é a razão pela qual Nicolau Maquiavel desconfiava dos príncipes que haviam herdado o poder, sem conquistá-lo. Não porque fossem moralmente inferiores, mas porque eram cognitivamente limitados. Não haviam sido educados pelo sofrimento e, portanto, não podiam ver o que os príncipes forjados na adversidade viam claramente. Os amigos da onça, que te abandonariam no momento crítico. Os aliados que te trairiam quando lhes conviesse. Como vemos direto na política brasileira. Os subordinados que esperam sua fraqueza para atacar, igualzinho na novela das 8. Essas realidades são invisíveis para os protegidos, mas são óbvias para os que foram feridos. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque suas feridas lhes ensinaram a olhar onde os demais não olham.
Existem três categorias de pessoas em relação ao sofrimento e à sagacidade. A primeira categoria são os protegidos permanentes. Essas são pessoas que, por acidente de nascimento ou circunstância, evitaram a maior parte do sofrimento significativo. Não foram traídas profundamente, não perderam alguém crucial, não experimentaram fracasso catastrófico, não foram humilhadas publicamente. Essas pessoas podem ser muito bem-sucedidas em termos convencionais, mas têm um ponto cego massivo. Acreditam que o mundo funciona segundo as regras declaradas, que as pessoas atuam segundo seus princípios declarados, que a justiça eventualmente prevalece. E essa ingenuidade as torna vulneráveis a predadores, que, sim, entendem como o mundo funciona, como aqueles políticos corruptos que vemos nas manchetes. A segunda categoria são os destruídos pelo sofrimento. Essas são pessoas que experimentaram a adversidade, mas não a processaram de maneira produtiva, ficaram atoladas na vitimização. Desenvolveram amargura em vez de clareza, paranoia em vez de percepção, cinismo destrutivo em vez de realismo estratégico. O sofrimento as quebrou, em vez de fortalecê-las, e agora veem ameaças em toda parte, inclusive onde não existem, como aquele tiozão do Zap, que acredita em cada fake news. A terceira categoria são os transformados pelo sofrimento. Essas são as pessoas que Nicolau Maquiavel admirava. Experimentaram adversidade significativa, mas em vez de serem destruídas por ela, a usaram como educação. Extraíram lições de sua dor, desenvolveram intuição aguçada, sem cair em paranoia. Aprenderam a ler as máscaras, e sem perder a capacidade de conectar genuinamente. Se tornaram pessoas mais perspicazes, sem se tornarem amargas. Essa terceira categoria é onde você quer estar. E a diferença entre a segunda e a terceira categoria não é a quantidade de sofrimento, é como você processa esse sofrimento. Então, como transformar suas feridas em sagacidade, em vez de em amargura. Aqui está um protocolo de 5 passos, baseado na pesquisa sobre superação após a adversidade e nas observações de Nicolau Maquiavel. Passo 1. Aceite a realidade do sofrimento, sem resistência. Não gaste energia desejando que sua dor não tivesse ocorrido. Nicolau Maquiavel escreveu que quem não aprendeu a aceitar a fortuna adversa não pode usar a fortuna favorável. A resistência à dor passada consome energia, que você poderia usar para extrair lições dessa dor. Aceite que o que passou, passou, e então pergunte: o que você pode aprender com isso? Passo 2. Pratique a ruminação deliberada, não a intrusiva. Isso significa escolher momentos específicos para analisar seu sofrimento, em vez de deixar que ele te invada aleatoriamente. Nicolau Maquiavel tinha rituais específicos. Cada noite, ele se retirava a seu estudo, vestia roupas formais e conversava mentalmente com os antigos sobre suas experiências, como fazem Leandro Carnal e Clóvis de Barros Filho hoje em dia. Era um processo deliberado, não automático. Estabeleça seu próprio ritual. Um momento do dia onde você examina sua dor com curiosidade estratégica. Que padrões você pode identificar? Que sinais você ignorou? O que você faria de diferente? E então, fora desse momento, não permita que os pensamentos intrusivos dominem. Passo 3. Extraia princípios gerais de experiências específicas. Não é suficiente lembrar o que te aconteceu. Você precisa converter essas experiências em princípios aplicáveis. Se você foi traído por um amigo,
Não só aprenda a desconfiar desse amigo. Identifique os sinais antecipados de traição que você ignorou e crie um princípio geral que você possa aplicar em situações futuras. Nicolau Maquiavel fez exatamente isso. Não só escreveu sobre os príncipes específicos que observou, extraiu princípios gerais que se aplicam a qualquer situação de poder. Sua dor contém dados. Seu trabalho é converter esses dados em sabedoria aplicável. Passo 4. Distinga entre pessoas mais perspicaces e amargura. A pessoa mais perspicaz vê a realidade claramente. A amargura distorce a realidade para o negativo. A pessoa mais perspicaz te permite agir estrategicamente. A amargura te paralisa ou te faz agir destrutivamente. Pergunte-se regularmente se sua intuição aguçada está te servindo ou te danificando. Se você vê ameaças reais e pode responder a elas efetivamente, isso é ser uma pessoa mais perspicaz. Se você vê ameaças em toda parte e não consegue funcionar, isso é amargura disfarçada de ser uma pessoa mais perspicaz. Nicolau Maquiavel manteve essa distinção impecavelmente. Era o observador mais cínico da natureza humana, como Mário Sérgio Cortella costuma ser, mas nunca se tornou disfuncional por esse cinismo. Seguia agindo, seguia escrevendo, seguia buscando influência. Sua sagacidade lhe servia. Assegure-se de que a sua também te sirva. Passo 5. Use sua clareza para construir, não só para proteger. A intuição aguçada que o sofrimento te dá pode ser usada de duas maneiras. Você pode usá-la defensivamente, para se proteger de futuras feridas, para manter todos à distância, para nunca mais ser vulnerável. Ou você pode usá-la construtivamente, para identificar oportunidades que outros não veem, para construir relações genuínas com pessoas genuínas que sua intuição te permite identificar, para criar valor baseado em seu entendimento superior de como a realidade funciona. A primeira opção te mantém seguro, mas estagnado. A segunda opção te permite crescer, enquanto permanece pessoa mais perspicaz. Nicolau Maquiavel usou sua clareza construtivamente. Escreveu obras que seguem influenciando 500 anos depois. Buscou novas oportunidades de serviço até o final de sua vida. Nunca deixou que seu sofrimento o convertesse em um ermitão amargo. Usou sua sagacidade como ferramenta, não como prisão. Algo que você precisa entender sobre a relação entre conforto e cegueira. O conforto é anestesia cognitiva. Quando a vida é fácil, seu cérebro entra em modo de conservação de energia. Você não precisa analisar profundamente, porque não há ameaças percebidas. Você não precisa questionar as aparências, porque as aparências são agradáveis. Você não precisa desenvolver uma intuição aguçada, porque a percepção básica já é suficiente para navegar no seu dia a dia. Mas o sofrimento, ele interrompe essa anestesia. De repente, você precisa entender o que aconteceu. Precisa identificar ameaças que não viu antes. Precisa distinguir entre aliados reais e inimigos disfarçados. E esse processo, essa necessidade forçada, ativa capacidades cognitivas que a comodidade jamais ativaria. É por isso que Nicolau Maquiavel observou que os melhores líderes não eram aqueles que haviam herdado tronos pacíficos. Eram os que haviam conquistado, perdido e reconquistado. Porque cada perda
Havia-lhes ensinado algo que a vitória constante nunca ensina. Onde são fracos, onde podem ser atacados, quem os abandonará, quem permanecerá leal. Essas lições são inestimáveis e somente o sofrimento as ensina. Pense na sua própria vida por um momento. Pense na pessoa que você era antes da sua maior ferida e pense na pessoa que você é agora. Se você processou seu sofrimento corretamente, você não está mais fraco. Você está mais lúcido, vê coisas que antes não via, detecta sinais que antes ignorava, entende motivações que antes lhe eram invisíveis. Suas feridas te educaram de uma maneira que nenhum livro, nenhum mentor, nenhuma instituição poderia ter educado, porque a educação teórica te diz como o mundo funciona. Mas a educação do sofrimento te mostra como o mundo funciona. E há uma diferença enorme entre saber algo intelectualmente e saber experiencialmente. A pessoa protegida sabe intelectualmente que as pessoas podem trair, mas a pessoa que já foi traída sabe experimentalmente como se parece, como se sente e quais são os sinais precoces. A pessoa protegida sabe intelectualmente que o sucesso pode ser perdido, mas a pessoa que já perdeu tudo sabe experiencialmente que nada é permanente e como se preparar para a queda. Esse conhecimento experimental é o que Nicolau Maquiavel chamava de sagacidade, forjada na adversidade, e é o tipo de conhecimento que nenhuma quantidade de leitura pode substituir. Agora, eu quero te deixar com uma pergunta que te obriga a decidir que tipo de pessoa você será. Olhando para trás, para o seu sofrimento, você pode ver claramente dois caminhos: o caminho da vítima permanente ou o caminho do observador transformado. A vítima permanente usa sua dor como identidade. Fala constantemente do que lhe fizeram. Espera que os outros reconheçam seu sofrimento. Usa suas feridas como desculpa para não crescer. E, paradoxalmente, nunca extrai o valor real de sua experiência, porque estar identificado com a dor impede analisá-la objetivamente. O observador transformado faz algo diferente. Reconhece que a dor ocorreu, mas não se define por ela. Em vez de se identificar com a ferida, extrai dados dela. Em vez de buscar simpatia, busca compreensão. Em vez de usar a dor como desculpa, a usa como educação. E no processo, desenvolve uma clareza que a vítima permanente nunca alcança. Nicolau Maquiavel foi o exemplo supremo do observador transformado. Foi torturado, exilado, empobrecido, humilhado, mas nunca se tornou vítima. Converteu cada experiência em material para entender melhor a realidade humana. E o resultado foi uma lucidez tão extraordinária que suas observações seguem sendo relevantes meio milênio depois. Suas feridas contêm o mesmo potencial. A pergunta é: o que você fará com elas? Seguirá usando-as como desculpa? Ou finalmente as usará como educação? A escolha define quão lúcido você será pelo resto da sua vida. E ninguém pode fazer essa escolha, exceto você. Não é fácil. Requer enfrentar sua dor. Em vez de fugir dela, requer extrair lições. Em vez de simplesmente sentir, requer transformar a experiência em princípio. Mas a recompensa é clareza. Uma clareza que os protegidos nunca terão. Uma percepção que a comodidade nunca desenvolve. Uma lucidez que só o sofrimento pode ensinar. Nicolau Maquiavel sabia disso. Mário Sérgio Cortella sabe disso. Viktor Frankl sabia disso. Agora, você sabe. A pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Porque saber
E não agir é o mesmo que não saber. E suas feridas merecem ser honradas com transformação, não com estagnação. Essa é a verdade que a sociedade não quer admitir, que a dor tem valor, que o sofrimento pode educar, que as feridas podem iluminar, não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque a dor, corretamente processada, produz clareza, e a clareza é poder. Poder para ver o que os outros não veem, poder para agir quando os outros duvidam, poder para navegar em um mundo que os ingênuos nunca entenderão. Suas feridas não te debilitaram, te equiparam. A única pergunta é se você usará esse equipamento ou se o deixará oxidar, enquanto se define como vítima. Nicolau Maquiavel escolheu usá-lo e mudou como entendemos o poder. Para sempre. Sua escolha não tem que ser tão grandiosa, mas tem que ser consciente. Porque cada dia que você passa, se identificando com a sua dor, em vez de aprender com ela, é um dia desperdiçado. E a vida é muito curta para desperdícios. O sofrimento já passou. A transformação depende de você. E a lucidez espera do outro lado. Só precisa escolhê-la.